Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Primeiro de tudo, feliz ano novo, feliz 2022 para todo mundo. E a gente começa esse ano com um episódio super especial com a minha convidada queridíssima Carol Camanho. A Carol também é mãe de 2 e mais alguns pets. Mora no Canadá e tem um podcast que eu escuto toda semana com os meus filhos que chama Era Uma Vez Podcast. Quem não conhece tem que correr para conhecer. Ela é uma estrangeira, mãe, que construiu essa ideia desse podcast Era Uma Vez realmente para as crianças saírem um pouco das telas e escutarem as histórias. Ela é uma mestre contadora de histórias, tem tudo nas histórias, ela faz as vozes, o som. Eu recomendo demais vocês irem conferir. E esse é meu papo com a Carol sobre tudo, de podcast, criação, até ser mãe, morar fora, tudo isso. Espero que vocês gostem, gente. Obrigada! Que prazer, super obrigada por ter topado essa conversa no final do ano, que eu imagino que deve estar uma correria para você. É uma correrinha, mas dá. É tranquilo. Por enquanto eles têm aula, né? Então dá, ainda dá. E fala pra gente então, da onde você tá gravando? Eu tô em Ottawa, aqui no Canadá, e tô aqui, né? Hoje tá Não até é quente, frio, não? tá Como que tá a frio. temperatura? Pois é, então, vai bater recorde hoje de quente, tá? Vai fazer 15 graus hoje, positivos, né? E semana que vem vai fazer menos 15. Então, assim, é desse nível. Aqui na verdade, fez menos 15 tem uns 3 dias. Então, é uma loucura. Eu falo que aqui a natureza é muito intensa, né? Porque é impressionante, assim, de um dia para o outro, como muda a temperatura, assim. Aqui a gente vai ter o recorde também, mas sabe que eu morei na Nova Escócia. Nossa, não. Eu morei na Nova Escócia e uma geleira, É. geleira, mas assim, é um frio diferente do frio de Nova York, é mais parecido com o frio de Boston, que vai no osso, sabe Sim. assim? Eu sinto frio no osso. Aham. É engraçado, eu morei em Vancouver por 7 anos, né. E lá, teoricamente, é a temperatura mais amena possível do Canadá, né. Não tem muita Uhum. oscilação, quase não neva, isso é verdade. Mas acontece que é engraçado, porque quando eu me mudei pra Ottawa tem 2 anos e meio, e Uhum. aí, nossa, eu sentia mais frio lá do que aqui. Assim, porque aqui, óbvio, eu boto mais casaco e tal, o meu casaco é melhor e tal, Hum. mas lá como chove muito, é muita chuva, é chuva o ano inteiro, o dia inteiro. É mais ou menos o inverno inteiro, uns 4, 5 meses direto, assim, sabe. É tipo, chega a Uau. chover 28 dias seguidos, aí faz um dia de sol e aí depois para, é uma coisa, complicada. E eu sinto mais frio, eu fui pra lá recentemente, pra visitar uns amigos e, nossa, eu senti frio, eu falei assim: "Agora vamos ver", né, porque 2 anos morando em Ottawa, já peguei menos de 30, vamos ver se é verdade mesmo esse negócio que me falaram uma vez que lá é mais frio. E a sensação realmente, eu senti mais frio lá. É uma loucura. Aqui eu consigo ficar, por exemplo, com uma calça só, eu consigo ficar até quando tá -5. Em Vancouver, quando já estava É. 10 positivo, eu já estava com a segunda calça. Então, assim, é diferente, esquisito. Que interessante, né, relativo eu achei que é parecido, acho que o Vancouver eu só fui uma vez, eu amei, achei a cidade É linda, linda. mas é parecida com o clima de Seattle, Sim, né, ali é em cima, pertinho, assim, né. dos Estados Unidos. É bem perto, né. É bem parecido mesmo. É o mesmo clima praticamente. E E você é da onde no eu sou Brasil, do Rio, Carol? eu sou do Rio. Então, como que foi esse faz quanto tempo que você mora fora? Eu moro desde 2012, então tem 9 anos, pouco mais de 9 anos. É. Foi sem querer que eu moro fora. Como como que foi? Como que foi para ir morar fora em 2012? Então, o meu marido ele conseguiu um emprego em Vancouver, né, ele trabalha com animação, e aí ele conseguiu um emprego do Brasil, ele não estava procurando,
Mas chamaram ele e aí a gente veio, assim, em 4 meses, foi não ti é pra não pensar, né, em 4 meses a gente veio com 4 malas, a gente vendeu tudo, que a gente falou assim: "Ah, era pra ser 5 meses era pra ser só um projeto, só um filme". E e aí foi engraçado, porque a gente eu falei pra ele, eu falei assim a gente se falou: "Ó, vamos ficar pelo menos 1 ano", porque o nosso visto de trabalho era de 3 anos. E aí a gente falou: "Vamos ficar pelo menos 1 ano pra sentir quais são todas as estações, pra viver bem, né, o máximo possível. Então, assim, vamos vender tudo e seja o que Deus quiser". E aí a gente veio com 4 malas, um cachorro e um gato, e aí já tinham falado pra gente, falou assim: "Cara, vocês não voltam". Várias pessoas falaram: "Vocês não Sério? voltam. Ah, vocês não voltam, vocês não voltam". E realmente, assim, a gente não tem intenção de voltar. Eu me apaixonei pelo Canadá no momento que eu botei o pé aqui e que trataram o meu cachorro como se ele fosse um rei, assim, no aeroporto, no avião, sabe. Quando o embarque no em Toronto, daí para pegar um outro voo para ir para Vancouver. E aí em Toronto, eu pegaram o meu cachorro, né, porque ele teve que ir embaixo, a gatinha foi com a gente. Mas aí eles pegaram o meu cachorro, aí falaram: "Não, ele vai ficar bem, não sei o quê", eu falei assim: "Tá bom", e eu do lado, né, a louca. Aí eu falei assim: "Não, tudo bem, não sei o quê e tal, cuidado", sei lá, né. E aí a gente sentou num lugar no avião que ficava exatamente do lado onde ficava dava pra ver as pessoas botando as malas né, os funcionários Hã. botando as malas no avião, no cargo, né. E aí eu olhei assim, eu falei assim: "Ai meu Deus, acho que é o Bartô. Ai meu Deus, olha o Bartô". E estava nevando, chovendo, sabe. Aí eu falei assim: "Ai meu Deus, não sei o quê". Aí tinha uma pessoa, eu não tinha visto essa pessoa, tinha uma pessoa que estava meio que no andar meio que em cima, assim, né, na parte do aeroporto também ajudando do lado de fora do avião. E aí ele me viu, eu acho, eu não sei, eu sei que ele escreveu, ele fez um textinho no celular, fez um note no celular e falou assim: Esse é seu cachorro?", né, em inglês. Aí eu falei assim: "Yes", aí ele: "Ele vai de primeira classe". Aí não sei o quê, guardou, aí tudo guardando os cachorro, é porque depois que eu descobri que tinham 5 cachorros lá no mesmo voo. E aí ele chegou, e aí ele falou assim, quando ele foi fechar a porta, ele falou assim: "Eu vou deixar a luz acesa". Ai gente, Ah, aquilo. Aí eu falei: "Meu Deus", e eu chorando, eu tenho vídeo gravado disso, cara, coisa mais linda. É muito Aí eu falei assim: "Gente, olha isso". E e não só isso, né, outras coisas, assim, também, aí foram me conquistando, sabe. mas é a grande piada aqui, que não é piada, é sério, né, aqui que os americanos estadunidenses, né, falam assim: "Ah, toda vez quando as coisas não estão dando certo na política, ameaçam ir para o Canadá, né". E aí o Canadá fala: "Não, fiquem vocês aí, se toda vez que vocês ficam ameaçando como se", né, porque assim, no Canadá a ideia é sempre tá tudo bem, as pessoas são muito mais tranquilas e tal, então sempre fica essas ameaças aqui. Se acontecer isso, eu Olha vou que para o Canadá. engraçado. Mas eu vou te dizer que eu sinto um Porque pouco essa é assim, é muito diferença. legal o Eu país. senti essa diferença toda vez que eu vou para os Estados, não toda vez, mas quando eu vou para os Estados Unidos, eu ia pra Seattle também e tal. E aí quando a gente cruzava a fronteira, era impressionante a diferença dos como é que fala? Dos seguranças, não, da pessoa da imigração Da pra, imigração, sim. quando você chega nos Estados Unidos, aí eles falam e eu, assim, eu tenho a cidadania canadense, então, tipo, né, podia ser alguma coisa, sei lá, preconceito de latino, eu não sei, sabe, assim, a gente fica pensando nessas coisas. Uhum, Mas, uhum. mesmo com o passaporte canadense, eles: where are you going?", não sei o quê, sabe, assim, falando, tipo: vai fazer o quê aqui? Vai não sei o quê, quantos dias vai passar?". Mas, assim, bravo, sabe, tipo. E aí na volta, não, na volta aí vem, aí eu: "Ah, é? E aí, foi legal a viagem? Nossa, você trabalha onde? Nossa, meu filho", sabe, assim, começa a puxar papo, é bem mais simpático, assim, engraçado. Sim, não, eu sou muito, muito fã do Canadá. A gente precisa levar as crianças e eu acho que é um país muito legal para Sim. criança. Você tem Eu quantos tenho quantos 2, filhos? um que tem agora 8 e uma outra que tem 4. Ah, tá. É, não, é bem É, parecido com os meus, que eu tenho um de é, 7 e um de 4. Mas e aí nasceram sim, aí no nasceram no Canadá. Canadá, os 2 em Vancouver. Então, assim, a ideia deles de Brasil é uma ideia de ir para as Férias. férias ou ir para visitar a É, a gente família. foi a gente foi um pouco antes da pandemia, e
e foi quando tanto que o meu filho mais velho, né, o Nick, o meu filho mais velho, ele lembra, né, e aí ele tem a ideia do Brasil de ser o melhor lugar do mundo, porque todo mundo estava ali, né, a gente foi no Natal, né, de 2019. Então, Natal e Ano Novo. E aí ele tem a ideia de que todo mundo estava de férias, né, então todo mundo estava ali disposto, não sei o quê. Nossa, ele ficou brincando com as primas, é a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa. Só que aí ele voltou e de vez em quando ele fala: "Ah, eu quero voltar para o Brasil, eu quero morar lá". Aí eu falei assim: "Por que que você quer morar lá?" Ele: "Ah, porque eu quero brincar com as minhas primas". Aí eu falei: "Isso é duro por causa das primas, né". Mas ao mesmo tempo eu falo: "Ah, mas é mais difícil, a gente vai lá sempre que a gente puder", porque agora a gente tá isolado, né. Mas É, e o Canadá foi punk rock com o jeito, sim, né, que fechou as fechou fronteiras, bem enfim, fechado. eu acho que eles foram até mais duros do que Sim, eles Estados Unidos. fecharam e não só isso, assim, aqui em Ontário, além deles terem fechado em Ontário, a gente foi a parece que foi o lugar que mais teve lockdown de toda a América do Norte, sei lá, alguma coisa assim, foi uma coisa louca. Então foi bem forte. E aí com seus filhos, né, porque eu já quero perguntar do Sim. podcast, gente, porque quem ainda não escutou tem que escutar, e parabéns pelos 3 Obrigada! anos, super legal. Mas com seus filhos, como que é, vocês falam em português com os 2, aí eles vão pra aula em inglês, ou eles também falam francês por causa do Canadá? Como que funciona É as uma línguas em loucura. Não, casa? em casa é obrigatório português, é obrigatório, não tem essa, não vem. Aí, assim, é óbvio que a língua para eles, apesar deles terem crescido e, né, deles estarem crescendo com o português em casa, a língua mais confortável para eles é o inglês, né. Então, o Nick volta e meia o Nick a Amanda é que tem 4 anos, ela é um pouco mais, assim, né, segundo filho é um pouco mais 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 leve, né. Mas o Nick ele sabia da regra que não podia falar em português de jeito, então ele volta e meia ele fala assim: "Mamãe, posso falar em português em inglês?" Porque às vezes ele não consegue se expressar alguma coisa, sabe. Eu falei assim: "Pode". Mas Uhum. mas, mas eles brincam em português, é tudo em português, solta uma palavra ou outra, lógico. Eh, e e assim, até quando a gente foi para o Brasil foi muito bom, porque ele teve o contato 100% com o português, e aí eles acabaram brincando, por exemplo, aquele joguinho, sei lá, de tipo tabu, alguma coisa assim, e aí ele sabia qual era a palavra, só que ele só sabia Uhum. inglês. Aí ele: "Ai meu Deus", e as primas não Aham. sabem inglês, aí eu falei assim: "Ai, e aí? Eu não sei o quê", aí elas: "Eu não sei o que é isso". Aí eles tiveram que me chamar, foi muito engraçado. Mas assim, essa é a regra, eles não falam inglês, em outra língua. E aí, assim, aqui em Ottawa é uma cidade bilíngue, né, porque é a capital do Canadá. Então Uhum. porque o Canadá, ele é bilíngue, mas é um bilíngue bem fajuto, porque se você vai em Vancouver, é só inglês. Todo o Canadá Hum. é quase só inglês. Aí tem Quebec, né, que é a província, e aí é só francesa. E aí tem, New Brunswick, que é uma outra província, que aí também é bilíngue, e Ottawa, que é bilíngue. O resto é tudo em inglês. Então aqui as escolas todas falam, você aprende francês. E aí ele começou a aprender francês também, né, Uhum. eles chamam de, você tem a escola francesa mesmo, mas a gente colocou numa que se chama French Immersion, que aí você tem só uma imersão francesa, né, então ele tem, 60% na turma dele, na sala dele agora é 60% francês e 40% inglês. Hum. Eh, e no na na por exemplo, no grade 1 é 80% francês. E aí ele começou a aprender francês, e aí eu também fiquei interessada, porque meus vizinhos falam francês. E eu falei assim: "Ah, quer saber? Eu também vou me enfiar nessa". Aí eu comecei a aprender francês tem uns 5 meses, 6 meses, e agora tá sendo bom, porque também, o nível meio leve de francês que eu tenho, eu tô conseguindo ajudar ele em algumas coisas na escola, porque ele tá tendo que levar trabalho pra escola, em francês, né, então, enfim. Hum. Mas aí Então eles vão ser é, trilíngues. é. O meu mais velho ele já é, né, porque ele brinca aqui, ele brinca as crianças brincam todas em inglês, né, não as brasileiras. Eh, Uhum. Alguns brasileiros só brincam em inglês também. Mas, aqui os nossos vizinhos todos é tudo em inglês. E aí
mas aí tem um amiguinho aqui do lado que é ele que fala francês, aí ele sabe que eu tô aprendendo, aí ele começa a falar em francês também comigo, sabe, fala com o Nick. Porque eu falei assim, eu falei até pra minha pra minha médica de família, eu falei assim: "Daqui a pouco eles vão começar a falar mal de mim, vão começar não sei o quê, eu preciso aprender francês, porque é uma língua que eu não sei". Aí ela falou assim: "É, é o que eu fazia com meus pais e a minha irmã eu e minha irmã, a gente falava em francês, porque meus pais não falavam francês". É, não tem jeito, né. Mas uma das coisas que as pessoas têm um mito, né, e me perguntam muito disso, assim: "Ah, mas como que funciona a alfabetização?" Ou eles conseguem ler e escrever em português também? Ou você ensina isso? Porque tem, É. né, tem várias vertentes de pessoas que acreditam que é melhor uma imersão ou não, alfabetizar em uma língua, depois na outra. Enfim, são as perguntas que eu mais recebo, pelo menos com os meus filhos. E aí como que funciona para você, assim, você também tenta ensiná-los a ler e escrever em português ou só falar já tá bom? Qual que é a É, relação com a então, língua? eu quando ele estava eu tinha lido muito sobre isso, aí eu li que era bom, manter o português, manter uma língua só para alfabetização. Isso a gente estava em Vancouver, né. E aí eu falei assim: "Tá bom, então ele só vai aprender em inglês", e era difícil pra mim, porque, sei lá, A, B, C, D, eu fazia essas coisas antes dele começar a ser alfabetizado, eu falava em português com ele, né. E aí, de repente, o Uhum, A de maçã não fez sentido. Então, ele aí eu comecei: "Tá, tudo bem então, eu vou ter que parar com isso", né, brincar de abecedário com ele em português. E eu parei. Só que aí quando a gente se mudou aqui para Ottawa, aí ele estava na primeira série, né, no grade one. E aí ele começou o francês, de uhum, 80% francês, era a única coisa em inglês era matemática. Então ele começou a ser alfabetizado em francês também. E aí eu falei assim: "Pronto, e agora?". Só que uhum. aí, cara, eu peguei ele lendo um livro, um gibizinho da Mônica, pra minha filha, em português, porque o francês é muito parecido e os Hum, fonemas são parecidos. E aí ele sabe ler em português e escrever até, ele escreve com 2 E. por causa Ontem do mesmo ele estava francês. escrevendo um gibizinho, uma historinha, com um amigo em português, e ele escreveu direitinho, assim, uma coisa ou outra, lógico, tipo 2 S's, aí, sabe, aquelas coisas, conjugação verbal, isso aí é uma coisa, né, ele fala: "É porque a gente feze isso". Eu começo a rir, cara, eu fico: "Ah, porque a gente feze, não sei o quê". É muito bonitinho. E aí, às vezes, eu corrijo quando é um erro de português, assim, que me dá agonia, sabe. Tem uns erros de português que me dá agonia, tipo, eu falo: "Mim" não conjuga verbo, tem essas coisas, assim. Aí, né, a gente soma, aí isso me dá agonia, mas a gente fez, eu acho tão bonitinho que eu confesso que eu não corrijo, porque eu sei que ele vai aprender, né. Isso eu tenho o No, o meu de 4 faz, porque até que o Jack, o meu de 7 ele presta muita atenção, né, em conjugação e tal, mas o de 4 fala umas coisas assim: "Mamãe, aí ele olha pra mim e fala: eu batei, eu não, eu bati", porque a gente vive de verbo É, irregular, né, então assim, não é que tem uma regra sim, claríssima é pra muito seguir e tal, complicado. então eu também É. fico assim. E também, assim, essa relação de não querer policiar e deixá-los, né, com vergonha de tentar falar ou quebrar essa relação de afeto com a É, língua, você bem pensa isso um pouco mesmo. Eu não nisso tinha também? pensado não, mas é verdade. Eu também acho. Acho que se você fica corrigindo muito, também fica muito chato, né. Então, não sei, fica complicado mesmo. Deixa ainda uma coisa ou outra, corrige, sei lá, de repente que incomoda, mas eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Eu me preocupo mais com isso, sabe, eu falo assim: "Eu não quero que depois eles fiquem falando: 'Ai, é muito É, chato falar português, porque minha mãe tá sim, lá'", sim. sabe. Quero que eles falem: "Ah, é língua de afeto, a gente se diverte, a minha família, é algo É, é. positivo". Por isso que por isso que o seu podcast é uma Não, bênção para tantas pessoas, especialmente nós estrangeiros que moramos fora do sim. Brasil, para ter acesso às histórias, né, que você conta, e sua voz é maravilhosa nas histórias. As crianças que participam são seus Sim, filhos ou sim. tem outras Não, só uma crianças? história que foi a do, Amizade em Forma de Coração, que foi com uma filha de uma é filha de uma brasileira que tem síndrome de Down, e ela que escreveu o livro, e eu achei que ela que tinha que fazer, eu pedi pra ela e ela fez. Foi a única participação de fora, assim, né, eh, que fez, mas o resto é tudo meu filho, minha filha volta e meia pede também, só que a minha filha teve atraso de fala, então ela ainda tá desenvolvendo e tudo mais. Eh,
e mas são eles que participam. Quando eu fico e o pessoal Aham. adora. Mas você sabe, eu não sei se você sabe, mas o podcast, ele na verdade, eu criei pensando foi ele veio justamente por causa de morar fora. Uma amiga Hum. minha, os filhos dela são trilíngues também, que ela é casada com um mexicano, ela é brasileira, e ela sabia que eu era viciada em podcast e que eu estava querendo fazer um podcast. Eu já queria fazer um podcast, eu estava fazendo um podcast de maternidade, nada a ver. Quer dizer, nada a ver, tem a ver, mas não tem. Tem a ver. Eh, e aí eu já estava, não sei o quê, e aí ela perguntou um dia, ela falou pra mim assim, ela: "Ai, eu estava conversando com uma amiga minha canadense e ela bota para os filhos histórias infantis, não sei o quê. Você conhece algum podcast de história infantil em português? Porque aí eu consigo, né, manter o português dos meus filhos". Aí eu falei assim: "Eu não sei, mas eu vou procurar". E aí eu procurei e não achei. Aí eu falei assim: "Gente", e era tudo que eu queria fazer, sabe, assim, eu falei assim: "Gente, eu vou fazer então". Porque eu adoro fazer vozes, adoro fazer um monte de coisa, adoro contar história. E aí foi quando criou, então foi praticamente disso, assim, também, de manter o português dos meus filhos, dos filhos de amigos de fora e tudo mais, né. E o que que você fazia antes no Rio, Carol, antes de vocês irem para o Canadá? Bom, um pouquinho porque eu sou meio hiperativa com relação à profissão, tá. Mas, eu um pouquinho antes, eu era fotógrafa de animais e família. Hum. E, eu vim pra cá, foi quase que no auge, assim, eu já estava começando a fotografar pra revista, estava fotografando pra cachorros, animais de artistas, aquelas coisas, celebridade e tal. Mas, eu era fotógrafa. E aí é isso, aí eu cheguei aqui no Canadá, eu até cheguei a fazer meu site em inglês e tudo mais, mas eu não me senti confortável com a língua, eu não tinha quase inglês. Quer dizer, eu achava que eu tinha no Brasil, quando eu me Hum. mudei pra cá, eu falei: "Gente, que é isso?". Eu travei, e eu falei: "Eu não vou dirigir uma família, né, por mais que seja com animais e tal, eu não vou dirigir, eu não vou conseguir". E aí Hum. eu meio que eu fiz o site em inglês, mas aí eu também engravidei, porque a gente se mudou pra cá em novembro, em janeiro eu engravidei. E aí eu fiquei com sono, e aí eu parei, aí eu fiquei mãe. Não, adorei, fiquei com o seu mas isso eu sempre brinco que, sabe, quando a gente aprende inglês a vida inteira, né, para algumas pessoas no Brasil, você uma vez por semana, 2 vezes por semana, aí você chega aqui nos Estados Unidos, vai Sim, numa Starbucks, e aí é. você não entende nada, assim. Eu lembro de eu ficar olhando para a pessoa falando assim, eu não sei se ela me perguntou se eu quero Nossa. leite, café, o que não faço ideia, É, e era o pois é, básico. gente, a primeira coisa que você aprende é, sei lá, se virar de pedir alguma coisa, né. Nossa, é um horror. Eu lembro uma vez que assim que a gente chegou, assim, eu não estava falando, não falava, não falava, e o meu marido chegou e falou assim. Aí ele entrou numa farmácia, e eu não lembro o que que eu queria, aí ele chegou e ele falou assim: "Hi", aí ele chamou, não sei o quê, aí ele pegou e saiu. Aí ele falou assim, apontou pra mim, aí eu: sabe, tipo: "Gente, como é que faz isso?". E eu tive que falar, né. Ai, que horror, que horror. Sim, mas isso eu acho, assim, é uma das coisas que eu sempre fazia essa piada, eu sabia os verbos, aprendi verbo em aula, mas aí chega aqui, Trava. dá aquela travada. Mas aí você começou a fazer o podcast, e aí você imaginava que ia crescer tanto, ia Não, virar o fenômeno não, que é? Como o eu não que que você pensava em pensava que ia nada. acontecer? Eu fui fazendo porque eu gostava, quer dizer, eu gosto, né, eu amo, e fui fazendo. E aí, assim, na verdade, eu coloquei no ar dia 7 de dezembro o trailer, aí eu tinha uma regrinha, assim, eu falei assim: "Tá, todo dia 7 e 17 eu vou colocar", porque eu não consigo botar mais por mês, né, eu tenho certeza Hum. que eu não vou conseguir. E aí eu falei assim: "Eu não vou fazer nada do que eu não seja ao meu alcance, né, porque senão eu vou me frustrar muito, que eu me conheço". Daí eu peguei e fui fazendo. Aí eu fiz e eu botei na ordem assim, tipo, botei acho que 2 uma original e uma não famosa, porque aí eu falei assim: "Ah, eu tenho uma amostra do que vai acontecer aqui, né, e depois eu divulgo". Só que aí no primeiro tipo, na terceira ou quarta história, o spot entrou em destaque no Spotify. Aí já entrou lá já subiu um monte, assim, pra mim, eu falei Hum. assim: "Gente, que é isso?". Aí, logo depois eu divulguei num grupo de mães, mas aí
É, não era mães de fora, eu divulguei num grupo de mães que são mais naturebas e tudo mais, e que esse negócio de reduzir a tela, né, então que tem podcast nessa proposta. E aí Hum. eu postei lá, e aí foi quando deu o boom, assim, porque aí foi espalhando, espalhando, e aí foi crescendo, assim, exponencialmente. E, nossa, eu não esperava não, com certeza não. E eu adoro, assim, eu vou te falar que no momento a história preferida do especialmente do Noah, do meu de 4 Olha, anos, e é ainda é o maior, Peter Pan. é Ele me grande faz ela. escutar aquela história e foi uma das mais longas e eu pego ele na escola, a Que primeira feliz. coisa que ele pede é o Peter Pan, e ele adora, adora, adora. O É lindo. Grúfalo também, enfim, todas, né, a gente assiste. E você tem um dom, eu sinto, assim, com a sua voz, com quando você faz outras vozes também, mas você mantém uma leveza, né, e uma conexão com a criança. Você teve que pensar, assim, em algum preparo, falar: "Ah, essa voz faz sentido", ou o meu ritmo tem que ficar devagar, rápido, ou é assim que você lê história para seus filhos? É assim que eu leio histórias para meus filhos. E eu vou te dizer mais, foi muito engraçado, quando eu gravei Cinderela, eu gravei com a aí eu f acho que a primeira voz que eu faço na Cinderela é de um guarda, e aí eu falo assim, né, eu falo com a voz mais grossa. E aí eu terminei a história e botei para o meu marido ouvir. E ele falou assim: "Gente, que ridículo". Aí eu falei assim: "O que que é ridículo?". Aí ele: "Você não pode fazer voz masculina". Aí eu falei assim: "Mas é assim que eu faço, é assim que eu imito os meus amigos", porque eu imito a minha mãe, eu imitava a minha mãe, né, minha mãe é falecida, mas, tipo, eu imitava ela, ela falava assim, sabe, eu sempre imitei as pessoas fazendo alguma voz, sempre. E homem eu sempre imitei falando assim: "Não, porque não sei o que, não sei o que lá". E aí eu fiz essa voz. Aí ele pegou Aí ele falou: "Nossa, que ridículo". Aí eu falei assim: "Ah, não", sabe, assim, eu geralmente eu sigo muito o que ele fala, porque ele, sei lá, ele tem assim, eu confio no que ele faz com relação a de Hum. trabalho e tudo mais, sabe, porque ele trabalha com animação, eh, ele é empreendedor e tudo mais, então ele tem uma visão boa pra essas coisas, mas isso eu falei assim: "Gente", aí ele até fala, ele: "Pô, tá vendo, se você tivesse me seguido, talvez você tem que seguir os seus feelings também". Aí eu falei assim: "Não, nesse sentido eu segui mesmo, porque, pô, é uma coisa que eu sempre fiz e eu fui". E eu adoro, eu sempre gostei de dublagem, mas eu nunca pensei nesse negócio de ritmo, é assim, foi natural, assim. É. Mas agora como eu fico mais focada no negócio de vozes e tudo mais, né, por causa do podcast, aí eu Hum. sempre gostei muito de dublagem, e a gente vê o Netflix em português. E aí eu fico vendo, assim, aí eu fico me inspirando também em algumas vozes, sabe. Eu falo assim: Ah. "Nossa, eu tenho que fazer aquela voz. Caraca, essa voz é muito legal". E aí eu fico imitando e meu filho se escangalha de rir, sabe. "Eu tenho uma voz assim que eu adoro". E aí eu fico: "Caraca". Essa voz eu preciso, tem um dublador que faz muito essa voz em vários filmes agora novos da Netflix, e eu falo assim: "Caraca, eu preciso muito botar essa voz". E aí eu já botei, eu acho que em 2 podcasts, assim, 2 histórias, mas eu esqueço, aí acaba que eu fico meio que no básico, enfim. Não, mas o que é interessante, gente, desculpa que eu tenho que ser super nerd do podcast era uma vez, porque eu adoro. Mas o que é interessante é que você tem que voltar, por exemplo, eu tô pensando no Peter Pan, porque é o que a gente mais escuta, tá, no Uhum, último mês. Mas sim. tem vários, né, tem o Capitão Gancho, tem o Smith, É, tem o Peter Pan, tem os Meninos Perdidos, então tem várias vozes masculinas, e só tem sim. algumas era a Sininho e a Wendy, né, que eram as únicas É. femininas. Mas assim, então você mesmo com as vozes masculinas, você tinha que fazer você fez uma variação. Ai, é muito Isso que eu difícil. acho impressionante, isso que eu acho impressionante. Aí E você eu tem que esqueço. lembrar qual era a Pois é, não, eu voz esqueço. do Não, tem personagem que eu lembro, eu falo assim: "Não, esse", sei lá, eu não lembro das vozes, mas o Peter Pan, por ser um menino, eu já sei mais ou menos, é mais ou menos o padrão de voz que eu faço. O resto eu vou tentando me lembrar, assim, eu sei que eu não sei, mas eu não lembro das vozes, tá. Mas, por exemplo, eu de vez em quando eu gravo, muitas vezes eu boto numa outra camada a voz pra eu poder lembrar. ah, Quando é a história, principalmente, assim, Peter Pan, que tem muito personagem e é uma história longa. tá. E aí, quando eu tô editando, às vezes eu falo assim: "Gente, eu mudei a voz". Aí eu tenho que regravar, sabe. Aí eu regravo só a pessoa e, enfim, é um caos. E já teve vezes, acho que foi inclusive no Peter Pan, que meu filho participa no Peter Pan? Não lembro. Se ele Sim, é porque participa, tem o João e o sim, né. Miguel, tem o João e o Miguel, não Ah, sei se ele é um então, ele dos faz o 2. Miguel.
porque não tinha mais voz pra mim, eu falei assim: "Gente, eu não tenho", eu falei assim: "Nossa, vou botar o Nick". Aí e como ele não tem muita fala, eu falei assim: "É isso aí". Não, é demais. E a parte do andar na prancha, enfim, toda essa parte. E aí agora, né, celebrando os 3 anos, tem agora um novo aspecto, né, do podcast, que agora tem um conteúdo exclusivo, é isso? É. É, porque lançou, né, pela Spotify, pra você fazer parte do clube, né. Aqui lançou aqui no Canadá, lançou aí nos Estados Unidos primeiro, e aí depois agora lançou aqui no Canadá, e eu falei e era uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu tenho mala direta, né, e aí as pessoas já tinham perguntar eu já tinha feito essa pesquisa já tem mais de um ano, porque eu já estava pensando. Hum, Só que aí veio quer dizer, ano passado ainda já tinha Covid, mas, foi uma coisa que atrasou muito minha vida, por causa do foi bom, porque por causa do Covid, vamos dizer assim, o podcast deu uma disparada por causa das histórias, porque muitas crianças ficaram em casa e muitos professores começaram a usar como recurso, né, uhum. de interpretação de texto, sei lá. Mas ao mesmo tempo atrasou com relação a isso que eu queria fazer, sabe, fazer essa parte de ter áudio exclusivo, ter umas versões diferentes e tudo mais, até histórias pequenas, porque, eu tento botar mais ou menos a média de 5, 10 minutos, óbvio que tem umas quer dizer, fica mais ou menos entre 8 mi fica por volta de 8 minutos as histórias que eu conto, né, uma ou outra que vai pra 20, fica mais, né. Mas eu tento manter essa média. Então, quando são histórias muito curtas, eu elimino, assim, tem várias pessoas que me pedem e eu falo: "Putz, dá Hum. 2 minutos de história", sabe, 2, 3. E aí essa é uma coisa que eu falei: "Nossa", até o Spotify chama de minisodes, né, que é mini episódios. Então, no caso, são mini histórias. E eu posso colocar. E então, assim, juntou muita coisa que eu queria, e eu queria muito, por vários fatores, assim, né, além do apoio por causa do né, porque são 3 anos que eu trabalho com isso, exclusivamente, praticamente, né, e eu não remunerei em nenhum momento, mas também, eh, eu não sei, eu queria desenvolver outras coisas também, sabe, com relação a isso. Manter o gratuito com Hum. certeza, mas também, sei lá, eu queria fazer outras coisas, assim, tipo, de repente até contratar um editor, porque eu faço tudo, né. Então, é uma coisa que eu amo fazer todas as etapas, assim, mas mas E eu a música de fundo, é, os temas, assim, da música, tudo você escolhe? Porque eu acho tudo é muito sim. lindo, assim, lúdico, é uma sensação porque eu te digo que a única coisa que eu usava antes para os meninos em história tem algumas outras, mas eu nunca achei nada, assim, da qualidade do que você produz, assim, que eu acho incrível. Mas eu não sei se você já escutou tudo do Teatro Disquinho, Sim, eu cresci com isso. sabe? Sim, eu Só que hoje em cresci, dia tem umas histórias ali que eu não né, sei se dá mais certo né. escutar. Aí vem a adaptação de Carol Camanho, né. É impressionante. É, não, mas é. Eu adoro, adoro. Eram atores, né, até. E É, é e foi era a única coisa que eu consegui usar para os meninos, então agora com o seu, eu acho que é a versão, né, tipo, claro, lá tinha vários personagens, várias pessoas, eu imagino sim, que eram atores. trabalhavam, né, É, para fazer aquela gravação, porque era um teatro mesmo. é. Mas aí esses produtos para o futuro que você gostaria de fazer, o que que você tem, assim, de visão? Se você pudesse escolher: "Ah, o meu sonho seria", o que que seria para o futuro? Não, eu quero manter o podcast com certeza, né, é isso aí fato, mas eu queria s eu não eu queria ter livro, por exemplo, eu queria lançar livros. E aí para isso eu preciso tempo, como é que eu posso ter tempo se eu tenho que eu fico focada no podcast, entendeu? Então eu preciso, por exemplo, contratar um editor, e aí para editor eu preciso de dinheiro, e eu não vou tirar dinheiro Hum, do meu bolso, entendeu? Eu não tenho, não dá. Né, uhum, então assim, uhum. eu queria muito fazer essas coisas, assim. Mas é a sua própria história, tipo, escrever um livro de uma história que você cria? Então, eu tenho 2, né, que é a do Super Cachorro e a do, E se eu fosse um Lego. A do eu já Ai, até eu adoro conversei Se Eu Fosse um Lego. essa é muito legal eu até conversei com o editor e tal, de uma editora, mas, e e eles amaram também com relação à coisa, mas o nome Lego, né, não pode.
Então, esse direito autoral, Hum. sei lá. É. E aí, enfim, mas eu queria. E também escrever mais, né, também, de repente, ter clássicos mesmo que são adaptados por mim, né, porque eu adapto os clássicos, né, é aquela coisa do disquinho, né, se você for ouvir o disquinho, você vai ter um troço, com algumas histórias, você fala assim: "Ai, meu Deus do céu", né. Mas, tem adaptação. Eu até hoje, por exemplo, até hoje eu Sim. não coloquei Rapunzel, porque eu não consigo achar um final, Hum. porque o original é muito, gente, é muito, muito bizarro. E eu preciso adaptar, e é a história mais pedida, eu não consigo ainda não consegui. Sério? É, eu tenho que parar mesmo pra pensar. Mas aquela versão que não é Rapunzel, é aquela outra da A Disney, da Disney, Tangled? Tangled, Como chama em português? Eu não sei. Enrolados. Pois é, eu tenho que rever de novo pra ver se eu consigo pegar alguma coisa Que é ali. uma Eles mudaram bastante, né, a história. É uma base, mas é isso? sim. Vai ter que ser uma coisa bem, eu tenho que ver mais, é porque eu quase não vejo. Mas por causa do Peter Pan, né, gente, agora todo mundo que tá ouvindo vai ter que ir lá escutar a história inteira do Peter Pan, por favor, tá. Mas por causa do Peter Pan, eu voltei a assistir o filme do Hook, né, do Capitão Gancho, Aham, porque tem todo o negócio, né, eu fiquei pensando no papel da Wendy, sim. como era uma coisa maternal e a expectativa dela de ser uma mãe, Uhum, né, então assim, essas questões marcadas de gênero sim. nas histórias, né, eu acho interessante pensar nisso, assim, e qual que você acha que é a sua responsabilidade ou não, em pensar em fazer adaptações que também têm mais fluidez em questões de gênero, em questões de, enfim, outras coisas para as crianças falarem sobre, às vezes, questões que os adultos acham que é tabu, sabe, assim: "Ah, a gente não pode falar disso", mas as crianças estão Sim. expostas, então como que você faz esse Então, tem equilíbrio? temas, histórias, por exemplo, com relação a abuso sexual. Eu consegui autorização para ler o Não Me Toca Seu Boboca. Então, o que eu acho que já está super bem escrito e é uma forma que as crianças que têm de conversar com os pais. Mas, assim, como é um assunto muito pesado, eu falo no início da história, até Hum. mudei, porque geralmente eu entro direto na história, né, praticamente. "Ó, essa história sei lá, Peter Pan, que foi escrito por isso, adaptaram na pom". Aí começa. O Não Me Toca Seu Boboca, eu já falo: "Olha, chama os pais para conversar", porque tem gente que deixa a criança ouvindo e tchau, benção, né, boa noite. Eh, mas eu falei: "Não, fica, ouve com o adulto ou com seus pais ou com o responsável essa história, porque é uma história que precisa de uma conversa. É uma história lúdica e, que fala sobre, né, uma pessoa que eles encontraram na rua e que começa a querer brincar e, enfim, e aí ele começa a querer tocar nas partes que não deve e tudo mais, enfim. Então, assim, é de uma forma bem lúdica, mas que deve ser conversado com a criança. Então eu gosto muito, inclusive, de abordar esse tipo de Hum. assunto, eh, e eu tento fazer da forma mais leve possível, sabe. Eh, Inclusão social também e tudo mais, eu recebo muita indicação de histórias também. Muitas não autorizam, né, eu preciso da autorização das editoras, então muitas não autorizam, mas a maioria que faz esse tipo de que publica esse tipo de livro, eles autorizam, tipo, A Não Me Toca Seu Boboca, tem tem várias outras que falam sobre outros temas, né, de medo, de preconceito, inclusão social e tudo mais, essas geralmente eles autorizam. Mas enfim, eu tento fazer isso. Eh, Quando é adaptação de clássico, aí eu tento amenizar com relação a al a alguma coisa, por exemplo, se for algum machismo, alguma coisa, por exemplo, a Branca de Neve, eh, a história da Branca de Neve fala dela, tem um pedaço que fala dela, que aí ela começa a trabalhar, né, e tal, então eu boto lá, eu falando assim, a Branca de Neve dividindo tarefas, entendeu? Tipo: "Ó, 7 anões vamos dividir tarefa Hum. aqui, vamos fazer todo mundo junto, porque aí o trabalho é melhor". Tipo, então tem algumas coisinhas, assim, bem sutis que eu tento fazer. Eh, né, assim, sei lá, eu não lembro qual história, mas, talvez essa também, a Branca de Neve, que aí em vez dele chegar a sair beijando, aí é tipo uma coisa mais menos,
não machismo, mas assim, sabe, tipo, meio "vem cá, meu bem", não é muito assim, sabe, tipo, é uma coisa mais leve, do tipo: "Ai, olha, ali, aí se apaixonou, não sei o quê", uma coisa que envolve sentimentos, não uma coisa que é pá. O que você estava falando, né, de como escolher as histórias e fazer essas adaptações, porque uma das coisas que eu acho que eu sempre recebo de pergunta aqui, também pela minha profissão, né, como trabalhar em educação, as pessoas falam: "Ah, mas eu acho que as crianças são muito novas para", e aí você coloca qualquer coisa para falar sobre questões de Uhum, preconceito racial, gênero, inclusão social, tudo que você pode imaginar. E eu sempre penso: "Poxa, mas tem crianças que sim. nascem já nisso, né, crianças refugiadas, crianças negras, enfim, que já nascem tendo que pensar em tudo, todas essas dinâmicas sociais. Por que que a gente tem que proteger os nossos filhos se outras crianças já têm que falar sobre isso desde que elas são pequenas? E aí, quando você pensa nisso, assim, para os seus filhos, porque você acaba sendo uma educadora, né, o seu podcast é um podcast de educação, no final. E aí, como que você pensa, assim, no seu papel em termos de como pensar em representatividade, como pensar em, né, assim, não me autorizou, mas será que então eu crio uma história? Será que eu desenvolvo um personagem? Como que você trabalha isso? Eu volta e meia, quando não autorizam alguma história ou alguma coisa, eu sempre quando eu penso com relação a algum tema, eu falo assim: "Nossa, eu queria falar sobre tal tema". Aí eu procuro alguma história e assim, eu tenho que gostar, sabe, para os meus filhos, né, eu passo tudo que passa pelo podcast é aprovado por mim como mãe, entendeu. Mas assim, é óbvio que Uhum. cada mãe tem a sua forma de educar. E cada criança também é a forma de receber. Então, assim, eu eu essa era uma das coisas que eu queria, ter mais tempo também para poder escrever alguma coisa com relação a isso. Mas volta e meia eu vejo alguma situação com meu filho ou alguma coisa assim, eu falo assim: Hum. "Nossa, podia ter um livro sobre isso". Quer dizer, podia não, ou tem, com certeza tem. Agora, será que tem em português? E aí, enfim, eu sempre anoto, e aí às vezes aparece, assim, sabe, tipo, eu lembro que uma vez, por causa do Covid, a gente estava numa situação, não tem nada a ver com relação social, tá, mas foi com relação ao meu filho, que foi porque no início do Covid, com o negócio de lockdown, não sei o quê, eles ficaram muito tempo eles não, né, minha filha foi pra Hum. creche, porque a creche não fechou, mas as escolas ficaram muito tempo fechadas. E aí, ele ficou muito tempo na TV, porque eu e meu marido, a gente tinha que trabalhar, então ele ficou muito tempo na TV. E aí eu falei assim: "Gente", e ele ficou bitolado com muita coisa. E aí, graças a Deus, tem o livro da Emília Nunes, que é Hum. A Menina da Cabeça Quadrada, e aí é uma história que fala exatamente disso, de você desvirtualizar a né, fazer brincadeiras e tudo mais. É óbvio que a culpa foi minha, vamos dizer assim, porque eu deixei meu filho na TV, vamos dizer assim, né, mas eu precisava trabalhar. Mas tem isso também, sabe, era o tema que eu queria, era abordar exatamente essa: "Pô, não deixa de brincar, Hum. vai pra ver TV, sabe, vai brincar", sabe, era isso que estava acontecendo, na verdade, entendeu. Ele tinha chance de brincar e não estava conseguindo. Enfim, e aí, eu tento escolher eu tento escolher, né, isso e as pessoas também pensam, pedem muito: "Ah, eu queria", por exemplo, um tema que sempre pedem pra mim, que eu acho sensacional, porque tem muitos ouvintes que Hum. são, temas sobre autismo. Então, assim, eu tenho 2 histórias praticamente de autismo, uma é 100% sobre autismo mesmo, que foi até do Natal do ano passado, que é a escova de dente azul, e a outra tem uma que é a Bela e a Fera também, que envolve, a fera, na verdade foi escrita pela mesma mãe que escreveu o livro do Amizade em Forma de Coração, que é a Bela e a Fera, fala a fera é como se fosse, você pode ver como se fosse uma criança autista ou uma, falando assim fera, né, feio, mas não é isso. A história é muito linda. E, o autista ou com síndrome de Down, então com algum problema de comunicação, Hum. né. Então, é muito legal também essa versão. E aí as pessoas pedem também: "Ah, eu queria isso, queria aquilo". Me pedem também, mas eu até agora não achei uma, por exemplo, que é sobre 2 mães ou 2 Hum. pais, que existem muitas famílias Uhum. assim, né. Então, mas eu até agora eu não achei de uma forma que
que eu gostasse ou que também é porque às vezes muitos livros, eles precisam da imagem, Hum, né. Então só o contar não dá. Então, eh, tem livros que eu não consigo contar hum, também. Enfim, mas eu gosto muito de abordar esses assuntos. Por exemplo, tem um que mas aí é com relação a sentimento, né, que é sobre medo, que são histórias que eu geralmente no mês de outubro eu coloco dia 27, eu coloco uma história extra, que é sempre com relação por causa do Dia das Bruxas, eu boto uma história de terror. E aí a primeira vez que eu fiz isso, eu falei assim: "Nossa, será que as crianças vão ficar com muito medo?" Porque eu fiquei com medo delas ficarem com medo, sabe assim? E aí, eu recebi um monte de desenho, meu filho e minha filha adoraram, não sei o quê, eu falei assim: "Gente, as crianças gostam de sentir medo". hum. E aí, assim, é uma, sei lá, uma adrenalinazinha, alguma coisa, eu falei assim: "Nossa". Aí no ano seguinte eu fiz a mesma coisa, aí falou assim: "Nossa, meu filho adorou não sei o quê", eu falei assim: "Gente, que máximo". Só que assim, é óbvio que tem também: "Ai, minha filha não conseguiu ouvir, não sei o quê e tal", ficou com muito medo. Mas mas é legal isso também, né, com relação ao sentimento. De qualquer forma, assim, com relação ao meu podcast, eu faço tipo assim, ele passa pela minha Uhum. aprovação, mas, eu acredito que a pessoa ela antes eu tem a maioria dos pais e mães, eles confiam 100% em mim, né, na minha adaptação. Mas eu acho que também pode ter isso, assim, de você falar assim: "Não, espera aí, deixa eu ver se é adequado para o meu filho ou para minha filha, porque meu filho e minha filha têm tal coisa". Eu tenho tenho ouvintes meus que eles, por exemplo, eles são muito sensíveis, eh, e aí eu volta e meia falo que a mãe mora até aqui no Canadá e tal, então a gente conversa, e aí ela falou pra mim, ela falou assim: "Ah, meus filhos não podem ouvir nada que tem muito com relação a sei lá, quando tem alguma maldade, eles choram, eles são crianças super sensíveis, super, assim, nível muito alto. E aí eu volta e meia falo: "Ó, essa história aqui eles podem ouvir, não sei o que e tal", sabe. E ela tem que ouvir primeiro também, pra poder ver se eles podem ou não. Às vezes ela até aprova, vamos dizer assim, e os filhos dela começam a: "Ai, não", sabe assim, tipo, ficar bem sensíveis e aí tem pesadelo, sei lá. Enfim, então varia de família pra família, né. É, mas isso que o que eu acho legal é que dá, especialmente no carro ou para tirar da tela, dá conteúdo para conversas, né. Isso que eu acho que é Sim, legal, que gera que tá no nível da criança em termos de poder, né, falar e aí abre conversa para que você faria, né? é, Ou ia querer ser o pirata só para tentar não pular da prancha, né, então assim, pois é. qual que é o seu comprometimento com tentar se salvar, mas ver os outros não se salvando? Eu acho tudo isso fantástico, eu acho que, pelo seu podcast, pela sua interpretação, você dá esses instrumentos para as famílias também, que às Sim, vezes se sentem, né: "Ai, não quero falar sobre isso e tal". E eu sou muito do campo que eu acho que as crianças nos ensinam muito, que a gente tem que com escutá-las. certeza. É. Não, mas é verdade. E é engraçado, assim, tem uma história que vai entrar no que vem, que ela ó o spoiler, não tem final. Ela não Ah, tem final. O final, teoricamente, quem vai escolher vai ser as crianças, porque, hum, acontece um negócio lá, e aí a história acaba. Eu falo: "E aí, o que que você acha que vai acontecer com cada uma delas?", entendeu. Então, assim, é uhum. uma história muito legal, que tem todo um significado, você para pra pensar, adulto pensa de uma forma, eu penso de um jeito, e aí eu falei assim: "Gente, olha só o vínculo, não sei o quê", aí eu comecei a pensar, a viajar, mas com certeza a criança ela não vai por esse lado, sabe, tipo, Hum. é engraçado, vai ser legal. Ver como é que é. Essa é uma história que eu vou testar, né, pra ver como é que vai ser. Mas seus filhos têm muita sorte, que delícia ter uma mãe que conta umas histórias assim. Eu fiquei pensando, eu falei: "Gente, eu tenho que mudar um pouco o meu jogo de história, porque eu tenho que dar um tapa aqui e melhorar minha interpretação". Mas de verdade, Tem mas eu várias mães que falam isso pra mim, muito engraçado. Ela fala assim: "Ai, agora eu comecei a fazer vozes, não sei o que e tal". total, eu estava fazendo ontem mesmo, eu estava lendo uma história para o meu de 4 anos, para o Noah, e ele gosta da Peppa, né, a Peppa é, enfim, eu acho é um personagem interessante. E era Eu gosto, é sobre levar a engraçado. Peppa na aula de balé. E ele tem 4 anos, Uhum. ele falou: "Mamãe, o que que é balé?" Nem me ocorreu que ele não saberia o que que é balé.
Daí eu peguei Sim. um vídeo do YouTube e mostrei pra ele, né, a dança de balé, ele achou incrível, achou lindo e tal. E aí eu comecei a fazer a voz do papai, porco, e ele só olhava pra minha cara assim, tipo: "Não sei se tá dando certo". Ele Muito falou: bom. eu prefiro a moça que conta no rádio". Bonitinho. Daí eu falei: "Tudo bem, amanhã a gente escuta a Carol". Não. Não, eu tenho a tendência de imitar a voz da pessoa. Quando eu vejo, assim, eu falo assim: "Nossa, a voz é interessante", eu sempre tento imitar. Mas eu sempre fui assim, não é de agora não, eu sempre fiz isso, sempre. Quando negócio de cantar, sabe esses programas de auditório e tal, de TV, eu falo assim: "Gente, a pessoa canta anasalada", aí eu fico: "Ai, meu Deus", porque meu pai era músico, né, então eu fui criada com música, eu cresci com música. Então, é muito engraçado, porque aí eu fico imitando o netinho, sabe, aí acaba que vira uma personagem, né. É tipo enfim, mas eu esse negócio de é engraçado, né, os meus filhos, eles sempre pediam pra ouvir o podcast, e eu sempre fiquei morrendo de vergonha, sempre. Sério? Eu fui tem pouco tempo, né, não tem nenhum ano que eles ouvem o podcast, Nossa! tá. Não Que eu tenho vergonha, imaginava! eu tenho vergonha, eu conto história, a gente pega muito livro na biblioteca, e até parei um pouco por causa do lockdown, aí não podia frequentar, não sei o que e tal, aí eu comecei a parar um pouco, mas tem que voltar agora. Mas enfim, e aí foi por causa disso que eu comecei a mostrar o podcast pra ele, porque acabaram as opções em casa, eu não estava pegando mais livro na biblioteca. Aí eu falei assim: "Quer saber?" Aí eles "Ai, por favor, não sei o quê", eu falei assim, botei assim, aí eu fiquei morrendo de vergonha, e aí pronto, daqui a pouco e aí eu comecei a entender o outro lado dos pais, que, por exemplo, você com Peter Pan, né, e eu fico assim, a minha filha só pedia A Dama e o Vagabundo, mas era sempre A Dama e o Vagabundo, eu falei assim: "Gente, eu não aguento mais", vamos dizer assim, ouvir. E eu lembro que os pais sempre falam assim: "Nossa, eu só escuto, sei lá, Caixinhos Dourados 20 vezes por dia, não sei o quê", eu falei assim: "Gente". Aí teve até um dia que eu no Instagram eu lancei um desafio, falei assim: "Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fala para o filho, sei lá, cada dia da semana cada dia da semana vai ser uma história X", sei lá, pra salvar a pele dos pais, gente, porque, pelo amor de Deus. Você tem eu já Eu já decorei. decorei. Eu me pego dirigindo, dublando, tipo porque eu sei que a gente tá quase aqui já no horário, e você já foi tão generosa aí com o seu tempo, e tem que trabalhar e fazer tudo isso, gravar nossas histórias pra 2022, mas, que só assim pra gente terminar, quais são as coisas, né, porque você também é uma estrangeira morando no Canadá e você falou, né, provavelmente não volta para o Brasil. E quais são as coisas que você sente falta ou que às vezes te dá uma nostalgia, assim, de Brasil, que você gostaria que seus filhos tivessem para o futuro? Então, essa coisa de ter contato com a família, eu acho que com os primos, né, é a coisa que mais me incomoda, vamos dizer assim. É óbvio que, assim, a gente tem, os amigos, filhos de amigos que são até brasileiros, a gente deu sorte de ter vizinhos, brasileiros que a gente já conhecia lá de Vancouver, então e tem a mesma idade e tudo mais, mas não é a mesma coisa, né, não é sangue, né, então, isso é uma coisa que eu tive e que eles não estão tendo, mas mas assim, eles não dão tanto valor, por exemplo, com relação à comida, Hum. eles não dão tanto valor, assim, eu volta e meia, eu faço, sei lá, se a gente faz alguma festa e a gente pega negócio de salgadinho. Meus filhos não ligam, sabe, tipo, eles querem comer, sei lá, cenoura, eh, sabe, essas coisas saudáveis, não sei se aí é assim, mas aqui no Canadá é assim. Não valorizam a coxinha, Não não valorizam o pão de valoriza. Aí, quer queijo. saber? Eu falei assim: "Ah, quer saber?", entendeu? Tipo, a minha filha gosta até de brigadeiro, mas meu filho mais velho não gosta, por exemplo, entendeu? Uhum. Aí eles falam, eu falei assim: "Não dá valor, não come. Não come, é bom que sobra mais pra mim", entendeu? Então, assim, são outros valores que eles vão ter, né. Mas eu acho que é mais esse negócio com relação à família mesmo, de contato, eh, e acho que seria, mais isso, assim, né. Porque o resto a gente consegue, eles não vão, é aquela coisa, né, na verdade é que eles vão crescer sem com outras referências, né, eles não têm, Uhum. é outro tipo de vida, né, tipo, a gente tá dando pra eles
que a gente, tipo, né, esse negócio de sair na rua, a gente mora em frente a um parquinho. Então, assim, eles vão pra lá no verão, nossa, eles ficam lá, a gente não toma nem conhecimento das crianças, entendeu? Porque fica todo mundo, é como se fosse quase um condomínio a céu aberto. Isso eu jamais faria no Brasil, né? Eles cresceriam, não sei se num condomínio fechado ou alguma coisa assim, não faço ideia, né, de como seria a nossa vida lá. Se a gente estaria no Rio ainda também, não sei. Porque meu marido é do interior de São Paulo, né? Então, talvez fosse isso. Não sei. Eu não sei como é que seria a vida deles, né, no Brasil. Porque eu penso mais isso com a questão de, tipo, às vezes vira e mexe, com a pandemia me deu mais uma sensação de culpa, sabe? Assim, de ter. E meus pais, né, ainda vivem, então, em São Paulo, Uhum. e eu fico pensando que eu tô privando essas experiências, né, de ver neto crescendo e de ter tudo isso, mas é como você falou, mas também ao mesmo tempo eles estão crescendo com outras referêncincias que também têm Sim. benefícios, né? Não é que é só que a soma dá, né, ou que a equação dá algo negativo, é diferente. Mas eu, com a pandemia, eu passei a pensar muito mais sobre é, mortalidade, fim das coisas, quanto tudo é finito, quanto tudo acaba, sabe Sim. assim? E aí, eu não tô falando que isso é saudável. Não, não, é lógico. Mas Mas é uma assim, coisa mas eu acho que a é. distância, morar em outro país, né, ter essa identidade, que é uma identidade internacional, multicultural, fica mais à tona, fica mais sensível quando a gente fica num lockdown, Sim. por exemplo. Não, verdade. E eu fiquei um pouco, não paranoica? Pode ser. Mas Uhum. porque, né, deu vários reflexos, mas uma das coisas, assim, é que eu fico assim: "Gente, e se eu". Foi isso, aí deu mesmo. No início da primeira onda, que a gente não sabia muito, né, assim, não tinha muita informação, vamos dizer assim, eu falei assim: "Gente, se eu for para o hospital e o meu marido também, quem é que vai ficar com meus filhos?". E eu tinha acabado de me mudar para Uhum. Ottawa, sabe, tipo, 6 meses antes eu me mudei, então não conheço quase ninguém aqui. Eu falei assim: Uhum. "Gente, que caos". Falei: "Não sei, o que pode acontecer?". Nossa, eu fiquei louca, fiquei louca. E, essas coisas, assim, que apavoram, que eu falei assim: "Pronto". Aí é bem intenso isso, assim, que a gente pensa, né. E eu fico pensando também, se acontecer alguma coisa, independente né, do covid ou não, a gente tá aqui Uhum. sozinho, né. Então, Sim. eu sei, a gente tem uma rede de apoio, a gente tem amigos e tudo mais, mas não é a família, né, vamos dizer assim. Então, eu senti uma diferença muito grande, é engraçado, né, eu só fui mãe aqui. Então, assim, é diferente, assim, quando eu fui para o Brasil, eu fui 2 vezes só, né, desde que a gente se mudou para o Canadá, porque Vancouver é muito longe, né, do Brasil. E aí a gente só foi uma vez quando morava lá e aqui, que agora a gente tá perto, veio a pandemia, né, mas a gente foi uma vez, assim, que a gente se mudou pra cá. Eh, e aí eu sinto a diferença, né, assim, que eles tratam os filhos, né, assim, por mais é diferente, assim, a sensação que eu tive, eu falei assim: "Gente, é mesmo, né, porque eles são os avós". Eu não tenho meus pais são falecidos, mas os meus sogros são vivos, né. Então é aquela coisa, assim, aquele contato de vó e de vô, eu falei assim: "Gente, é muito louco isso, né", porque foi uma coisa diferente que eu senti, né, Hum. dos amigos, tipo assim: "Nossa, eu posso sair e deixar meus filhos com eles", sabe. Isso aí é uma loucura. Exato, exato. Sem me Não, preocupar. total, mas eu pensei muito nisso também com a questão da pandemia, de ir para o hospital e de quem ia ficar com as crianças e Enfim, de enfim, como você falou, a gente tem amigos e rede de apoio, mas não é pois é. igual, né, e nunca vai ser, e é algo que a gente tem que entender como viver nesse com essa identidade, mas também entender que tem os benefícios, né. Só para terminar, que eu lembro que até uma das pessoas que a gente fazia parte da nossa bolha, né, porque aqui teve negócio de bolha bem forte, a pessoa estava grávida e com uma criança asmática. Então eu falei assim: "Como é que vai acontecer se eu pegar covid e se meu marido pegar covid, quem é que vai ficar com as crianças?". Ela falou assim: "Claro que sou eu". Eu falei assim: não, você tá grávida, você é grupo de risco, e seu filho tem asma, e seu filho também é grupo de risco". Eu falei assim: "Não dá, não tem condição". Entendeu? Tipo, nossa, foi tenso, foi muito tenso esse pedaço. Mas Esses planejamentos, né, que não acaba e eu lembro também aqui, durante a pandemia, assim, sei lá, no 6º mês, logo que começou, eu tive pedra nos nossa, rins,
E eu tive que ir pro hospital, né, com pedra nos rins, e o Alex, meu marido, teve que me levar. E aí foi a primeira vez, e foi no meio da noite. Aí eu ainda fiquei debatendo, assim, se eu chamar uma ambulância, pelo menos eu vou sozinha. E aí ele fica. Mas ao mesmo tempo eu não sabia que era pedra nos rins que eu tava tendo. Se eu tiver alguma outra, sabe? Sim. Tipo, e essas coisas você fala, é uma outra ideia. A gente sai do corpo e observa Nossa, toda uma é. interação, né? De tipo, como você chegou até a sua amiga que tá grávida com filho asmático para falar, não, isso também não dá, vamos pensar no outro Né? plano. Não tem, não dá. A gente, é que nem quando eu tive quando eu tava grávida da Amanda, da minha segunda filha, eu falei assim, quem é que vai ficar com o Nick? Porque assim, ninguém veio pra cá, né, da família do meu marido, ninguém veio. E aí eu só tinha os amigos que eu conhecia, foi em Vancouver, então eu tinha bastante amigos, mas mesmo assim, e aí? Ó, se nascer de madrugada, tem que ser casal sem filho. Então aí eu falava, ó, fulaninho e fulaninho, vocês, por favor, não desliguem o celular à noite. Agora, se for de dia, com quem que pode ser? Pode ser isso aqui. Então, assim, tinha, gente, on call pra tudo quanto é lado, sabe assim? Eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu não sei. Sorte que a Amanda foi cuspida, completamente diferente do Nick. O meu primeiro filho demorou 1000 anos pra nascer, mas a minha filha foi cuspida e nasceu em casa, então foi ótimo. Sem querer. Uau! Foi sem querer, tá? Não foi planejada. E hoje em dia eu recomendo pra todo mundo ter filho em casa. Mas calma, quem que te ajudou a A parir? midwife. Eu tive midwife, ela foi em casa, ela então falou, tá ó, não bom. vai dar tempo de chegar no hospital. Eu falei assim, como assim não dá tempo de ir pro hospital, meu Deus? Eu preciso tomar meus né, os negócios pra não sentir nada. Aí ela falou assim, não vai dar tempo. Ela falou assim, vai nascer no meio do caminho. Eu falei assim, como assim? É impossível, meu filho demorou 10 anos pra nascer. Tipo, e realmente ela tava com razão. E aí foi ótimo, porque meu filho estava na creche, não na creche, ele estava na pré-escola, que era só no período da manhã, e aí, quando a Amanda já tinha nascido. Uma amiga minha, aí uma das minhas amigas que estava on call, pegou ele na escola, e aí foi até ridículo, porque ele não quis ir pra casa, ele foi pra casa dela, porque ela tinha um filho da mesma idade, aí ela ficou brincando lá. Aí ela falou, você não quer ver sua irmã? Nasceu? Eu falei assim, não. Vai estar comigo a vida inteira, vai estar comigo a vida inteira. Mas aí você foi pro hospital depois da Amanda Não. nascer? Tudo em casa. E foi ótimo. Se fosse do Nick, do Nick foi. Eu teria que ter ido pro hospital, porque foi um estrago, né? Lá embaixo. Mas o. E aí eu precisei até de obstetra, né? Pra ver direitinho. E aí, mas o da Amanda, não, da Amanda fiquei em casa. Fiquei no sofá, esperando a vida acontecer. Tudo ali, maravilhoso. Não, ela nasceu na banheira, Uau! sem querer, porque a midwife falou, eu falei assim, mas eu preciso tomar alguma coisa, preciso. Aí ela falou assim, não, vai pra... Ela falou assim, vamos pra banheira que a dor vai ser melhor. Cara, eu demorei da sala pro banheiro, assim, segundos, né, de 5 segundos, né, você chega. Eu demorei, sei lá, uns 10 minutos, pelo menos, pra chegar, de tanta dor. E eu falei, realmente, eu não ia conseguir chegar no carro, que é de frente de casa, não dava. Imagina. Então, assim, aí fui pra banheira, aí a banheira realmente foi o que ela falou, cara, perfeito, o que ela falou. Ela falou, você vai melhorar a dor. Aí foi o que aconteceu. Eu fiquei, acho que uns 10 minutos sem dor nenhuma, por causa da água quente, sei lá, não sei o que é, eu sei que aí eu consegui, aí me deu vontade de empurrar já, eu falei assim, gente, já vai nascer, já vai o negócio. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Vai nascer. E não tava fazendo sentido na minha cabeça, porque o Nick demorou. O parto inteiro da Amanda demorou nem o push do Nick. Tipo assim, a parte de empurrar do Nick demorou 2 horas e meia. O parto da Amanda durou 2 horas e 14 minutos. Então, inteiro. Então, assim, não fez sentido na minha cabeça. Tudo que ela falava, eu falei assim, não faz sentido. Tudo demorou. Você tá com 7 de dilatação, vai nascer daqui a 1 hora. Eu falei assim, não vai! Com 7 de dilatação no outro, demorou umas 6 horas pra começar a empurrar. Ela falou assim, não, vai por mim. Eu falei assim, gente, é a sorte que eu acreditei nela, porque ia nascer no caminho, no hospital. Meu Deus, Loucura, gente do céu. Não, loucura. Essa também vale história, hein? Vale, boa. É uma boa história. Vale livro, história. Vamos lá. Não, sério, eu já tô pensando em várias coisas das escolas aqui. A hora que você começar a escrever livro das escolas, porque aqui, não sei como que é aí onde você tá, mas aqui em Boston tem muito brasileiro. Então, as escolas bilíngues públicas estão ensinando português. Sério? De tanto que brasileiro legal. que tem. Então, as professoras precisam Em de muitos Boston, recursos. Eu fui para Orlando. Orlando eu já sabia que tinha bastante brasileiro, mas quando eu fui, eu já morava aqui. Quer dizer, eu ia sempre
ia, né? Agora não vou mais por causa da pandemia. Mas eu sempre ia pra Orlando e aí eu não sei se eu tinha estranhado, mas lá na Disney, por exemplo, estavam falando 3 línguas, né? Inglês, espanhol e português. Eu falei assim, gente, sinal de que tem bastante brasileiro aqui mesmo, né? Muito. E as escolas precisam de recursos, né? Tipo livros em português, que vende na Amazon. Vários distritos escolares aqui não podem comprar livro direto do Brasil, precisam comprar ou nos Estados Unidos ou no Canadá. Então, assim, tem várias Olha. restrições, por isso que, de novo, serviço público que você está fazendo Olha para todas só, as não criancinhas, os sabia. alunos aprendendo português. Não, mas Caramba. eu adorei nossa conversa, Carol. Espero poder conversar de novo. De Também. novo, eu sou super fã do seu trabalho. Parabéns, parabéns pelos 3 anos. Que você continue Obrigada. com muito, muito sucesso. Você tem vários fãs por aqui em Ai, Massachusetts. obrigada pelo convite, amei. Parabéns pelo podcast também, adorei, adoro. Ai, que legal. Não, mas adorei. Então, espero que você tenha ótimas férias aí, se vocês conseguirem, né, boas festas aí e tudo. E aí a gente conversa de novo no próximo ano. Sim, com certeza. Tá bom? Adorei. Obrigada. Obrigada, Carol. Um beijo. Beijo. E aí, pessoal, amaram ou amaram? Meu papo com a Carol, eu adorei. Parecia que a gente já se conhecia fazia muito tempo. E porque eu escuto tanto a voz dela toda semana, ela contando história, eu me sinto mesmo próxima. Eu entendo quando vocês falam, né, que a gente se sente próxima de algumas pessoas quando a gente escuta tanto. E para mim é um serviço que ela faz, né, especialmente estando longe do Brasil e podendo escutar essas histórias que ela interpreta tão bem. E eu achei muito interessante também escutar sobre o processo, que histórias dá para contar, quando, né, alguma editora não autoriza, como que faz para ter os direitos, para poder contar essas histórias, a importância da representatividade, os perrengues de morar fora, enfim. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado e corram lá no podcast da Carol e no Instagram dela também. E como sempre, vão lá no nosso Estrangeira Podcast ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. E tô com saudades de estar por aqui com vocês. Tô feliz de estar aqui de volta em 2022 e vamos nessa, né, gente? Vamos se cuidar e feliz 2022. Espero que vocês estejam começando esse ano bem, mesmo com todas essas confusões aí do mundo, mas eu tenho esperança que vai ser um ano melhor. Tá bom, pessoal? Um beijo super grande. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.